Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor e torcedora do Santos Futebol Clube. Para quem está me vendo, talvez já saiba que eu estou aqui no canal da Isabel, no Imparcialmente Santista, e também no feed do Alvinegras da Vila, o nosso podcast que está no ar toda quinta-feira. Já falei da Isabel, Isabel Nascimento, que está aqui comigo como sempre. Oi, Bel, tudo bem? Tudo ótimo, Anitta. E hoje, muito diferente, a gente vai falar de um outro tipo de esporte, uma outra modalidade que não é o Santos masculino, não é o Santos feminino, e sim é uma modalidade que está crescendo muito. Então a gente trouxe aqui o diretor de esportes do Santos FC, o Marcos Oliveira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar com nós, meras leigas do esporte, para aprender com você e entender mesmo a modalidade. Anitta, Isabel, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando. E vamos ver se eu consigo agregar alguma coisa para vocês. Vamos ver se vocês vão entender um pouquinho como é que funciona hoje. E é importante a gente falar para quem está acompanhando o vídeo ou o podcast que talvez a gente passe um pouco de vergonha, porque como a Bel falou, hoje a gente também vai aprender muito. A gente sabe muito pouco, mas todo dia é uma oportunidade de aprender. Recentemente, né, Marcos, o Santos foi campeão de um campeonato de LOL, que eu pesquisei, a League of Legends. Já passando muita vergonha. E bom, eu queria saber então, a gente já sabe que o Santos tem um time de League of Legends. Quais são os outros campeonatos e outras modalidades nas quais o Santos está envolvido? Hoje o Santos Esportes está dentro de duas modalidades mobile. O Free Fire e o PUBG Mobile são duas modalidades de Battle Royale. Para quem não entende, é uma modalidade que é parecido com o Fortnite, que é um jogo bem conhecido no mercado, né? Então é uma ilha onde o seu time cai e você tem que ser o último sobrevivente. Basicamente é isso. Uhum. O League of Legends, né? Que a gente foi campeão da Série B, considerada, que é o circuito desafiante. Agora vamos jogar a primeira série, a Série A, né? Que é o CBLOL. E o Rainbow Six Siege, que é um FPS estilo Counter-Strike, para quem é mais das antigas, que é o jogo de polícia e ladrão, né? Mais ou menos. Esse eu conheço. Então, só que o Rainbow Six ele tem algumas diferenciações, né? O tipo de mapa, como que você faz as coisas, tem uma grande diferença. A gente vai jogar também a Série A, vai jogar a primeira série nele. E eu tenho uma dúvida, todos esses jogos são em equipe? Sim, todos esses jogos são em equipe. Dependendo do jogo, varia o tanto de jogadores. O Free Fire e o PUBG Mobile, que são as duas modalidades mobile, são 4 pessoas jogando. O LoL e o Rainbow Six são 5 pessoas jogando. Então, dependendo da modalidade, difere quantas pessoas estão jogando. Legal. E uma coisa que eu queria entender é uma parceria, né? Esse time do Santos, ele é uma parceria com uma equipe que já existia. Quando que começou essa parceria? E o que o Santos tem para oferecer para essas equipes? Vamos lá. O Santos Esportes, ele é uma modalidade do Santos Futebol Clube. Independente de se a gente está fazendo a gestão ou não, é uma modalidade deles. Então a gente faz um trabalho de gestão de um projeto do Santos Esportes, do Santos Futebol Clube, que é o Santos Esportes, tá? O Santos já chegou a ter antigamente uma parceria com a Santos Dexterity, que foi o primeiro projeto deles de esportes, mas não teve continuidade. O Leonardo, que é o CEO do projeto, ele trabalhou na Team One Esportes quando ela foi campeã do CBLOL. Ele saiu da Team One por lá não ter torcida e decidiu trabalhar um clube de futebol, porque sabe que isso traz muita torcida e traz muito fã. E com isso ele criou a Select, e a Select faz a gestão do projeto do Santos. Então assim que nasceu o Santos, foi há 2 anos atrás, em 2018. Então nós estamos aí há 2 anos nessa batalha aí com o Santos Esportes já. E sendo só, eu não sei, é só ou é muito 2 anos atrás, em comparação aos outros times, por exemplo, de futebol com relação ao meio digital, de esportes? Por enquanto é só. Porque já existem muitos clubes tradicionais do esporte, que não são clubes, não fazem parte de futebol e etc., que tem 9, 10 anos, tem uma torcida enorme. Por exemplo, a Pen Gaming, ela tem uma torcida que passa de vários times de futebol, por exemplo. Então, os times mais tradicionais, que já estão desde o princípio do cenário, eles têm uma base de fã muito grande. Então, por enquanto é só, mas a gente quer que seja muito mais. A gente quer trabalhar por bastante tempo aí o Santos.
Uhum. E, assim, ignorância total, gente. Juro que eu tô com muita vergonha de perguntar essas coisas, mas acho que deve ter um monte de gente acompanhando que também não sabe. Cada uma dessas modalidades tem uma equipe, é isso? Para ficar mais fácil para o pessoal entender, como que a gente explica que fica legal? É como se fossem as Olimpíadas, sabe? O esporte. Sim, Então, cada modalidade tem a sua peculiaridade. Então, é como se tivesse atletismo, tem Tá. natação, tem, enfim, tem tiro ao alvo, tem Aham. várias modalidades, tem patinação de gelo. Então, o esporte ele é mais ou menos assim. uhum, E todas elas têm muita visibilidade. Aqui no Brasil, sim, nós temos os carros-chefes, que hoje é o Free Fire. O Free Fire ele tem uma visualização muito grande. O League of Legends também, que tem uma visualização enorme. O, o Rainbow Six e o Counter-Strike. São as 4 modalidades que são o carro-chefe aqui no Brasil. Para cada lugar que você vai, as modalidades se diferem. Então, nos Estados Unidos vão ter alguns outros jogos que dão mais visibilidade, são mais apoiados, na China também, na Coreia. Então, tipo, basicamente é bem parecido assim com Olimpíadas mesmo. Então, Uhum. sim, respondendo a Anitta, cada modalidade tem sua equipe. Então, tem desde modalidades com equipe, quanto modalidades individuais, dupla, trio. Então, depende muito do que a organização pretende e o que ela quer atingir, sabe? É muito mais nesse caminho. E aí o Santos e tem como, quantos opa, atletas? Desculpa, Bel. imagina, Hoje, o Santos está com, deixa eu ver, 6, 11, 14, tá por volta de entre 18 e 20, assim, faz uma conta aqui de cabeça, Uhum. mais ou menos 18 a 20 atletas. porque a gente sabe que está crescendo muito, tem cada vez mais jovens jogando. Como que funciona essa captação de talentos do Santos? Existe um tipo de seletiva? Como que funciona? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que é muito desejado isso, né? Você poder jogar e poder viver disso. Sim, Não sei sim. se viver Aqui, totalmente. sim, pior que o pessoal vive, o pessoal ganha bem. Os salários de Ah, jogador isso sim, mas eu imagino profissional até são dentro bem do altos, Santos assim, também? dentro do Santos. Os salários de Legal. jogadores são bons, assim, sabe? A expectativa de crescimento de um jogador dentro das modalidades é muito grande, sabe? Tem jogador consolidado de cenário que faz 8, 10 mil reais mês, assim, fácil, sabe? Ah. Então, tem modalidades que pagam em dólar. Então, com dólar do jeito que tá, você Aí é imagina, bom. né? Aí realmente Aí é tem bom, né? vantagem. Uhum. Então, para vocês terem uma ideia, a pergunta inicial era sobre A Sobre a captação. captação de talentos. a captação de talento. Então, cada modalidade tem um jeito peculiar de trabalhar, sabe? Nem todas, não existe uma fórmula de bolo para todas, sabe? Então, por exemplo, League of Certo. Legends, é, como que a gente faz? Basicamente, eu e o Leonardo, nós somos 2 engenheiros, ele é engenheiro agrônomo, eu sou engenheiro de produção, e a gente é amante dos números. Então, a nossa captação de talento se baseia num scout de números. Então, como que funciona esse scout por cima? Todo jogo tem uma fila chamada fila ranqueada. Essa fila ranqueada, ela ranqueia os piores jogadores, do melhor até os piores, e ela é dividida por divisões. Então, as É fila divisões de ranqueada, deu uma cortada aqui, bem a isso, hora que você falou. fila ranqueada. Então, Tá. geralmente, não todas, mas geralmente funciona do bronze para o prata, do prata para o ouro, do ouro para o platina, platina diamante, do diamante para o mestre, do mestre para o grão-mestre, do grão-mestre para o challenger. Uau. Desafiante, no caso. Então, o desafiante geralmente é o top 200 melhores jogadores do Brasil. E aí, dentro desse top 200, a gente separa muitos números, faz umas contas meio malucas que a gente inventou. E nisso a gente consegue atingir um índice que a gente criou, e nesse índice a gente sabe se esse jogador tem potencial ou não. E sabendo desse, por exemplo, estou falando mais ou menos no LoL como a gente faz, tá? E no CSGO também a gente faz bastante assim. Uhum. E aí a gente consegue captar os talentos lá. Então tem menino de 14, 15 anos, 16 anos que joga. E aí a gente consegue captar os talentos. Mas também a gente tem que. Cada modalidade tem a sua idade de entrada no jogo. Então tem modalidade que você consegue entrar com 17, tem modalidade é só com 18, tem modalidade com 14 você consegue jogar. Então é por isso que eu falo para vocês que varia. Tem modalidade que é com peneira, tem modalidade que é com o grupo, e o grupo faz um sistema de o próprio, por exemplo, o Free Fire tem muito disso, um grupo que faz scout como se fosse a ML,
a Major League Baseball, MLB. MLB. Então você tem os 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas e time pro, né? Então você sobe e desce de categoria de acordo com seus status. O Free Fire tem alguns clãs que fazem isso. Então é muito dinâmico cada jogo como eles fazem, mas tem basicamente, geralmente, assim, os jogos que a diretoria entende mais, que no caso sou eu, o Leonardo, a gente faz o Counter-Strike e o LoL, no caso, a gente consegue fazer um scouting junto com a comissão técnica. Isso não quer dizer que a nossa palavra vale, mas a gente consegue sugerir nomes para eles, caso eles queiram, caso passe no scout deles lá também, que eles têm um sistema deles, aí tem uma conversa com uma possível contratação e tudo mais. Mas é sempre um trabalho feito a muito mais de 4 mãos, assim. Sempre é diretoria junto com a modalidade, no caso. Eu recebi uma ajuda hoje de um amigo, o Vinícius Cassim. Obrigada, Cassim, por toda a ajuda nesse dia de pesquisa. E ele me contou o seguinte, que tem 2 jogadores do time de LoL do Santos que são grandes destaques. Vamos ver se eu vou falar direito. O Rainbow e o Jackpot. Acertei? Estou falando tudo certo? Isso, certíssimo. Que eles são destaques muito relevantes. Eu queria saber como foi o processo de trazer eles e como que está o processo de eles seguirem no Santos, porque parece que o destaque nesse campeonato que vocês venceram foi tão grande que poderia ter aí um assédio para eles saírem. Tem uma garantia de que eles vão ficar aí para o resto da temporada? Não sei nem se é assim que fala. Vamos começar pelo começo. A contratação em League of Legends, nessas modalidades que nós estamos já, elas são praticamente igual a contratações de futebol, idêntico. Então, existe um contrato, existe uma multa de quebra de contrato, existe uma permanência, existe negociação, existe tudo. Tudo que vocês imaginarem tem. Rei Pelé, tem tudo. Tudo que vocês imaginarem. É sério, é um contrato de atleta mesmo. E acho que até por se tratar de muitos jovens, né? Igual você falou, às vezes 13, 14 anos. Isso, e também tem o contrato de imagem, né? Então são 2 contratos, basicamente. É carteira assinada e 2 contratos. No caso do Rainbow e do Jackpot, quando a gente estava montando o projeto ano passado, nós temos, do mesmo jeito que existem olheiros em outras regiões, não sei se vocês sabem, mas eles são coreanos, né? Sim. Um deles estava jogando em Taiwan e o outro estava jogando na Coreia mesmo. E um desses olheiros entrou em contato com a gente oferecendo alguns nomes, não tinha só os 2. E aí a gente estudou os nomes, eu e o Leonardo, fizemos nossas contas malucas. Só que quando a gente viu o nome do Rainbow, no meio desses nomes, a gente se questionou muito porque ele era um jogador, imagina um jogador que jogou na Copa do Mundo, viu jogar na 2ª divisão do Brasil. Tipo, sim, por quê? Então, a gente ficou meio assim, né? Tipo, será que ele vem mesmo? Tipo, tava na lista. Mas será que ele vem? Vamos conversar com ele. Aí a gente conversou. O não a gente já tem, né? O não a gente já tem. O que custa a gente ir lá e negociar com ele, né? O cara é bom pra caramba. A gente tinha também scout de um pessoal da Europa, que a gente tava muito perto de fechar também, um russo e um dinamarquês. Mas como existe uma regra que só podem 2 estrangeiros, então a gente tava muito para entender o que a gente faz, sabe? Então a gente conversou com eles, negociou e acabou que a gente fechou com eles e eles vieram jogar e foram bem destaques, sabe? E vão ficar, já tem essa confirmação ou ainda não dá para dar os bastidores? Hoje é dia 25 do 5. Hoje é o dia que encerra a janela de transferência do League of Legends Brasil. Legal. Eu tava até na correria até agora, tava desde as 6 da manhã lá correndo atrás de uns documentos e tudo mais. Sim, eles ficam para jogar a 1ª divisão. Que bom. Legal. O contrato deles vai até o final do ano. Eles não pensaram em nenhum momento em sair, não pensaram em nenhum momento em desistir do projeto. Eles estão bem focados, bem motivados a ganhar o brasileiro e ir para o Mundial. Eles querem muito isso. Só antes da Bel fazer a pergunta, eu queria saber se o nome do Santos influenciou de alguma maneira nessa negociação, que vocês acharam que era uma negociação um pouco maluca aí eu ia perguntar isso mesmo. O que o Santos tem a oferecer de atrativos, assim? O que pode ter mexido com essa escolha? Que tem um nome muito forte no mundo, né? Então, vai que... A nossa parceria com o Santos é uma parceria muito franca, porque, querendo ou não, o projeto é deles. É o nome dele, sabe? A gente só faz a gestão. E tudo que eles podem ajudar a gente, eles ajudam.
a nossa equipe de marketing é muito próxima com a equipe de marketing deles, comunicação, Nossa, frasão. a página de vocês é demais. Eu falei pra Anitta, a parte de Obrigado. artes. Nossa, é muito bonita, muito didático, muito claro, assim, os campeonatos, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu acho que chama muito atenção, assim, muito legal mesmo a página de vocês. Em Muito obrigado. 45 A mil, né, no gente... Instagram, 20 mil no 45 mil no Twitter. Instagram. Isso. Então, Muito legal. é um trabalho aí que vem sendo construído há muito tempo. A gente tenta prezar uma certa qualidade, porque o Santos ele tem essa qualidade, né? Sim. Tanto na comunicação quanto pelos vídeos deles na Santos TV. Então, a gente tem uma conversa muito franca e muito aberta sempre com o Fabrício Totti. Sempre que precisa o Frazão tá lá para conversar com a gente também, que é o diretor. Então, a gente é bem unido, assim, sabe? A gente sempre está trocando ideia, sempre bem unido. O nosso diretor de comunicação está sempre em contato com o pessoal da comunicação do Santos para fazer o que precisa ser feito, querendo ou não. Agora a gente está fazendo uma série no Facebook para eles, que já tem 3 episódios, não sei se vocês chegaram a ver ou não, sim. mas é sobre essa subida da 2ª divisão. Hoje sai o último episódio, já, deve sair, deve subir. E então é isso, é muito, muito em conjunto. Qual que era a outra pergunta? Tinha feito mais uma pergunta do Se Santos. a marca do Santos influenciou a marca do Santos. Os 2 atletas que são coreanos a fecharem Ou talvez se o com Campeonato vocês. Brasileiro é um campeonato que as pessoas querem muito ganhar, um campeonato competitivo. Influenciou a marca do Santos, sim, nas contratações. Eu posso até falar o porquê. O nosso treinador, ele é um treinador que a gente trouxe ele da Inglaterra. Ele é um inglês que estava treinando no time na Turquia. Da Turquia não, desculpa. Ele estava treinando o Galatasaray, desculpa. No esporte, no caso, né? Não no time mesmo, no esporte. Nós trouxemos ele e ele veio porque ele gosta muito de futebol, ele gosta muito do Santos, ele sabe o peso que tem uma torcida e tudo mais, ele é um cara muito experiente, muito bom. Então ele aceitou esse desafio por causa disso. Os coreanos, apesar deles não terem muita proximidade com o futebol, eles conhecem o Santos também, conhecem pelo menos o Neymar, que já é uma referência, não está mais no Santos, mas é uma referência. Então, deu uma ajuda sim, sabe? Deu uma ajuda sim, ainda mais com os objetivos deles casando, sabe? Eles querendo vir para cá, querendo ter uma notoriedade maior, sabe? Então, e uma pergunta ajuda técnica. Sim. Você falou, eles vieram para cá. Bom, o jogo você joga do computador. Então, assim, não sei como é que a gente vai chegar nessa coisa de rotina, etc. Mas quando você contrata um atleta para jogar esportes, ele vem para o Brasil também? Ele faz essa mudança ou não necessariamente? Aí também vai de modalidade para modalidade, mas 99% sim, vem para o Brasil. Também o fuso horário, né? Ficaria muito ruim, mas sei lá. Não é nem só por causa do fuso horário, é que, como eu posso tentar explicar para vocês... Vocês já jogaram alguma coisa? Só para entender, ver se dá para usar alguma coisa de referência. Eles vêm fazer a casinha deles, era isso que você ia falar, né? A casa, fazer uma morada. Eu já joguei pé só. Mas vamos pensar assim, quando vocês fazem uma call com alguém que está num outro país, vamos pensar assim, imagina que eu estivesse nos Estados Unidos e eu estivesse fazendo uma call. O tempo de demora da minha voz, da minha imagem para vocês, existe um negócio chamado delay, certo? Sim. Que é esse tempo de demora. No jogo acontece a mesma coisa, então aí isso afeta o tempo de reação do jogador. Então, se eu preciso ter uma reação do que está acontecendo muito rápida, de apertar 3, 4, 5, 10 teclas, e eu tenho esse delay, não sai no tempo que eu preciso. Então, precisa ser presencial, primeira coisa, no mesmo servidor, e, se possível, presencial offline, porque aí você tem muito mais tempo de resposta. O tempo de resposta é basicamente instantâneo. Então, sim, precisa estar no mesmo país. Existem poucos jogos, como por exemplo o Clash Royale, não sei se já ouviram falar, um joguinho de celular, né? Que e aí esse jogo você consegue jogar tipo com outras pessoas de outro lugar do mundo e não tem tanto impacto. Então esse jogo não tem tanto problema. E mesmo assim eles fazem presencial a liga deles, mas é o que me vem na cabeça que menos dá impacto e mesmo assim precisa, sabe? Eu tenho uma dúvida assim, quanto à rotina do atleta, como que funciona a rotina deles, e também uma outra dúvida sobre o extra. Existe uma parte que cuida, por exemplo,
eles chegam muito jovens, em que olha para a parte acadêmica, olha para a parte psicológica do atleta, ou para a parte de saúde? Como que funciona as estruturas? Porque vocês estão construindo uma pessoa, né? Não só o atleta de esporte, a gente sabe que, por exemplo, nas categorias de base, existe muito, né? Essa parte também fora. Existe também no esporte, porque até a parte psicológica é muito afetada, né? Sim, É uma tensão muito grande. Hoje em dia, os centros de treinamento, eles contam com a ajuda de psicólogos, nutricionista, ginástica laboral, enfim, tudo que você pode imaginar para quem fica na frente do computador. Mas a rotina mesmo do atleta, pelo menos no Santos, eu sei como que funciona 80%, 70% do cenário, mas no Santos, basicamente, a primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro, varia também de modalidade para modalidade, vou me basear no League of Legends, tá? No League of Legends, basicamente, ela é uma rotina onde os treinamentos começam às 1h da tarde, terminam às 8h da noite. E com uma pausa às 4h da tarde, uma pausa de 1 hora, das 4 às 5. Mas essa é a rotina de treinamento time contra time. A rotina de treinamento individual começa 11 da manhã. Então, eles chegam 11 da manhã, fazem uma rotina, almoçam, jogam das 13 às 16, pausa de 1 hora, das 17 às 20, pausa de 1 hora e treinamento individual até meia-noite. Então, é uma rotina extensa. É a rotina que a gente chama de alta performance de atleta, né? Que qualquer atleta de alta performance tem. Ou Isso dentro tudo do no nosso office. Dentro do nosso office, do nosso escritório, eles fazem tudo quase isso. 24 horas por dia que vocês trabalham. Mas eles trabalham, basicamente, 5 dias e meio. Então, eles trabalham os 5 dias da semana, né? Na verdade, são 4 dias e meio, né? É que agora tá 5 dias e meio porque a gente tá sem campeonato. Então, eles trabalham 5 dias da semana, metade do outro tem 1 dia e meio de folga. Quando o campeonato começar, que eles jogam de sábado e domingo, aí eles jogam 2 dias, treinam 4,5. Bem intenso, Então, né? Realmente. É intenso para eles aguentarem. Querendo ou não, a carga horária de jogo ela é muito grande e eles têm que estar preparados, sabe? Por exemplo, vou dar o exemplo da nossa final e semifinal. A final e semifinal ela é uma melhor de 5. Cada jogo com todas as nuances que tem, que eu posso falar que os nomes não sei se vão entender, que é pique ban, para depois jogar, para depois comentário e etc. A Anitta já deu uma... Ok. Já deu ok. Claro. Todas essas nuances, você vai ter tipo de 40 a 1 hora por jogo. Então, tipo, se você tem um jogo com 5 mapas, imagina que é o melhor de 5. Se você joga 5, imagina que tá 2-2. Você vai pro quinto, você já tem aí basicamente 4 horas rodando. É tipo um jogo de tênis, né? São 4 horas de você jogando, sabe? Então, e aí você vai pra quinta hora, sabe? Então, é um jogo... Então, eles precisam estar preparados psicologicamente, fisicamente, eles fazem academia também, tem essa. Isso é legal. Existe exames, existe uma obrigação também quanto a essa parte deles se manterem saudáveis, até porque, eu não sei, por exemplo, não sei se vai ficar tomando café, o que pode influenciar nessa nutrição de um jogador de esportes? Qual a diferença? A obrigatoriedade não existe, mas existe a sugestão e os profissionais à disposição. Então, só não faz quem não quiser, entendeu? É basicamente isso. Então, a gente não pode obrigar ninguém a fazer academia porque não tá... Se o cara não quer fazer, ele não vai fazer. Mas a gente fala que melhora, fala o porquê, a oxigenação do cérebro, melhora o que ganha, né? O que seu corpo ganha, quais são as vitaminas que produz e tudo mais, isso daí tem tudo, mas é algo assim que a gente não pode obrigar, mas a gente adverte e deixa na opção de cada atleta. A maioria deles fazem, viu? Não vou mentir. E também em questão da parte feminina, você falou os caras, tal, existe, que eu tô vendo que tá aumentando muito, né? As jogadoras, tal. Você acha que você enxerga isso também aqui no Brasil, no Santos? Pelo que eu notei no Instagram, eu não vi nenhuma menina, mas eu posso estar errada, assim, que eu dei uma olhada. O nosso primeiro time, em 2018, o primeiro time que a gente teve foi o time de CSGO feminino. Foi um time que foi pentacampeão. Existe diferença de masculino e feminino? Existe a seguinte diferença. Existe o feminino para fomentar as meninas a jogarem e crescer o nível delas, e existe o misto.
todas as modalidades são mistas. A gente pode escrever Tá. meninas no League of Legends, a gente pode escrever meninas no Rainbow Six, tem meninas inscritas no campeonato de Free Fire que estão jogando. Então, assim, as competições, elas são mistas. Só que as meninas têm que chegar num ponto onde elas têm o mesmo nível dos Nível, né? meninos, né? Então, por isso que existem as competições femininas, para fomentar e elas treinarem, ganharem experiência, e por isso que está Claro. crescendo bastante. Elas estão cada vez melhores, tanto que, se eu não me engano, a NTZ estava com a Mayumi até hoje. Hoje terminou o contrato dela, se eu não me engano. Mas ela estava Mas até no ainda é time, ela um. jogou o semestre passado na Superliga, então, tipo, ainda é uma minoria, mas existem os campeonatos femininos e isso é super fomentado no cenário e tudo mais. Mas você considera um ambiente machista? É um lugar que tem preconceito com a presença da mulher, por exemplo? Como é que você vê essa questão? Olha, eu não vou mentir para vocês, não. Existe bastante. Pode falar a Eu, verdade. Aqui a gente eu, se eu gosta da fosse, eu, se eu verdade. fosse mulher, eu não me sentiria confortável em jogar de jeito nenhum. As meninas sofrem bastante, a gente sabe disso. Mas existe toda uma luta, todo um combate para ajudar elas cada vez mais, sabe? E é isso que a gente consegue fazer. E a gente, como organização, a gente sempre fez isso, sempre lutou por elas, sempre ajudou tudo que pôde. Mas é como qualquer ambiente de trabalho, sabe? Acho que é muito difícil não ter isso em algum lugar na Acho que sociedade. E a gente o bom do combate. esporte... Oi, Pedridão, mas é que o bom do esporte, eu acho que, assim, são números. Então, você falou, você faz as suas contas malucas aí, que você tem o seu suporte, você tem a sua maneira de trabalhar. Se elas forem boas e vai ter como provar isso, eu acho que é muito mais fácil de provar por ser números. Mas você acha que até em questão, além do preconceito, existe também, não a parte de assédio, mas um olhar diferente em questão de se sentir mal no ambiente masculino? Porque tem ambientes que, assim, você consegue ter essa relação. Existe um preconceito para entrar, mas existe um respeito. Ou você acha, por exemplo, equipes mistas já tem um olhar mais diferenciado? Eu acho que na questão de quando as meninas estão no meio do ambiente de trabalho, trabalhando, jogando, treinando, não tem nada demais, sabe? Eu acho que ali Tá. é algo muito mais controlado pela comissão técnica até. Eles não deixam nada acontecer, mesmo se tivesse alguma coisa para acontecer. Então, isso não acontece. A diretoria está sempre perto, não só do Santos, mas acho que de qualquer Legal. organização, isso está sempre muito perto. Então, acho que essa parte não. É mais a menina chegar e jogar sozinha, sabe? A Chegar e jogar, oportunidade, né? né? Jogar sozinha para tentar crescer. Mas, É querendo ou não, as meninas porque, estão crescendo bastante. Ano passado, se não me sim, engano, no StarCraft, que é uma outra modalidade, uma menina foi campeã das Olimpíadas, se não me engano. Enfim, as meninas estão começando a mostrar que elas têm o seu valor, sim, em várias modalidades. A Ju é uma dessas. Campeonatos femininos crescem cada vez mais. A BBL fez um campeonato feminino fantástico aí de League of Legends. Campeonato feminino da GC de Counter-Strike é lindo, sabe? As meninas jogam, é muita menina baluda que dá tiro na cara de menino toda hora, não tem problema. Então, assim, Neymar joga Counter-Strike. Gosto desse. Neymar joga Counter-Strike. E Neymar, eu Lucas Lima. tenho certeza que se eles chamassem um time feminino, e eles podem chamar o time da Fúria lá feminino. Se eles chamam lá, eles vão tomar um sapeco, minha filha. Você não tá. Nossa senhora. As meninas jogam, viu? Ali, eu conheço elas porque uma lá já foi do Santos e o técnico deles foi do Santos também. Então, eu sei que lá eles dão bala. Viu? Então, eu acho que assim, acho que é só com o tempo para tudo normalizar, sabe? Acho É que cultura, né? é mais uma Você questão colocar é mais desde o questão começo. cultural. Isso. Eu nunca joguei, meus pais nunca me deram um videogame, assim, nesse sentido. Eu fui atrás porque eu queria jogar PES. Eu queria muito jogar PES. PES, né? PES. Eu comprei um controle rosa maravilhoso. E aí eu queria jogar, e jogava super mal, mas não tinha ninguém pra brincar, acabei parando. Mas é muito, se não parte da menina, acho que hoje isso tá mudando. E pra terminar, que eu acho que o Zoom vai terminar a nossa entrevista, o que mudou nesse cenário pandemia pra vocês? Vocês ganharam agora, então não parou o campeonato? Como que tá sendo isso? Na verdade, o cenário pandemia foi meio caótico, assim, vou falar para vocês, porque muitas decisões tiveram que ser tomadas aí nesse meio tempo, na questão de treinamento, muita coisa mudou, sabe? A gente teve que se adaptar em muita coisa, querendo ou não, máscara para todo mundo, álcool gel todo dia.
não entra quem não passar o já sabe que tem um monte de coisa, um monte de Mas vocês mecanismo que a gente teve continuam que se criar para reunindo? isso. Os meninos, eles moram juntos, né? Eles moram Ah, juntos na mesma tá. casa. Porque, querendo ou não, Porque eles os não são daqui. jogadores... então, eles não são daqui. Então, eles moram, basicamente, alguns quarteirões do local de treinamento. Então, a gente tinha duas opções. É em Santos ou é em São Paulo? É aqui em São Paulo, Tá. é na Zona Oeste. Tá. Então, tinham duas opções. Ou a gente movia todo o escritório para o apartamento deles e meio que tirava um conforto que eles tinham de um pico de estresse, porque querendo ou não, privacidade, pico de estresse, sabe? Você termina de trabalhar, você quer ter um lugar seu, você quer, Claro. dar a cabeça em outro lugar. Ou a gente aceitava que eles só fizessem um caminho trabalho, casa, casa, trabalho, e era isso, sabe? Então, eles estão nesse caminho trabalho, casa, casa, trabalho, né? Eles não saem para mais nada, comida tudo dentro do office mesmo, ninguém sai para comer em lugar nenhum, ninguém sai para... Então, foram um monte de medidas que a gente teve que tomar, mas a gente não teve que isolar cada um na sua casa, porque não tem nem como, né? Basicamente, de todos os jogadores que a gente tem, nenhum é de São Paulo. Todos eles vieram de outros estados. Então, o Ryoga veio de Vitória, os 2 coreanos, o Hulk veio do Rio, o Sarkis veio... Ixi, o Sarkis eu não lembro agora, mas ele não é também de São Paulo, ele é de algum lugar do Sul. Então, nenhum deles tem casa aqui. Então, eles têm que morar no apartamento mesmo, não tem jeito. Mas é tudo assim, com o máximo de cuidado possível, máscara, Mas álcool então os gel. campeonatos continuaram, né? Não teve uma mudança nesse sentido. Os campeonatos tiveram pausa, né? Eles tiveram pausa, Certo. sim, igual o futebol. Porque, querendo ou não, os campeonatos eles eram presenciais, né? Tem essa. E até eles decidirem continuar ou não, eles pegaram e deram um chá de cadeira aí na gente de uns 20 dias de quarentena deles também, para tomarem decisões. E depois que eles tomaram decisões, aí a gente voltou a treinar, a pegar duro e para continuar o campeonato, sabe? E aí agora a gente vai ver como é que vai ser para esse próximo semestre, agora que vai ser a Série A. Como é que vai ser. Ainda não tem previsão, então, de quando que vai começar. Já é agora? Na verdade, começa agora dia 6. Tá. Mas a gente ainda não tem informações de como que vai ser o formato. Se vai ser um formato presencial com cuidados XYZ, ou se vai ser o formato via internet, que eu acho que é esse que eles vão adotar, mas ainda não temos nenhuma confirmação. Entendi. E, desculpa, eu sei que a Anitta quer muito fazer uma pergunta, mas eu quero... existe transmissão? Vai ter transmissão? Como vocês subiram agora para a Série A? Sim, a Série A e a Série B existem transmissões, tá? As transmissões são todas feitas, pelo menos do League of Legends, são feitas na Twitch TV, que é por enquanto, é o maior, o mais acessado aqui do Brasil, e no YouTube. Legal. Então, a Série A, ela tem um adendo que ela também passa no Sport TV 3. Então, se vocês tiverem Sport TV, vocês conseguem assistir. Eu não sei se... a maioria é no 3, eu não lembro agora se está só no 3 ou se mudou. Mas é no Sport TV. Entendi. E começa 1 da tarde. Tá, 1 da tarde, teoricamente a partir do dia 6 de junho, então, né? Isso, a partir do dia 6. Pra gente fechar, tem que ser bem rápido, senão o Zoom corta a nossa conversa antes da gente poder se despedir, mas eu queria saber como tem sido com a torcida do Santos, se tem conseguido bastante interação, e como tá a questão de patrocínio, se vocês têm conseguido também. Cara, em relação à torcida do Santos, eu não tenho... Me falta palavras para agradecer, sabe? O pessoal Até teve gente no meu canal que quer saber quando vocês vão vender as blusas. Boa. O manto, né? Esse negócio no manto é um meme muito antigo, porque já entrou para vender, aí voltou e tudo mais, aí com Covid não tá fabricando, então o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, querendo ou não, a gente tá numa época onde nem todo mundo tá trabalhando. Todo mundo adora. E também tem questão de licenciamento, tem um monte de questãozinha assim, né? Sabe como é que é? Sim. Então, mas tá para sair, o pessoal tem que ficar à vista. Qualquer outra pergunta? Eu me perdi. Desculpa. Sobre os patrocínios. Sobre os patrocínios. Então, sobre patrocínio. Nós estamos relativamente bem de patrocínio. Nós temos um patrocinador oficial, que é o Master e Naming Right, que é o Hot Forex. É uma empresa da Europa de Forex e transações. Ele é o nosso patrocinador Master, entrou esse ano. Temos a Logitech, que é de periféricos, então mouse, teclado e fone. Legal. Equipamento. O mouse aqui está carregando, esse mouse que é o mouse sem fio. E cadeiras gamers, que já faz um merchanzinho. E cadeiras gamers, que é a Evolute.
Legal. Nós temos outras parcerias e patrocínios em vista, né? Mas novidades em breve aí, quem sabe. Então tá bom, a gente agradece muito então o Marcos Oliveira, ele que é o coordenador do eSports do Santos, ele planeja, direciona, avalia e organiza ações conforme todas as operações, contou um pouco pra gente sobre todas as modalidades, que eu não vou saber repetir, sobre tudo que os jogadores fazem, um pouco da estrutura, deu para ter uma aula, né, Bel, pra gente aprender o básico. Sim. Eu queria agradecer muito, Marcos, pelo tempo, disponibilidade para falar com a gente. Desculpa qualquer besteira que a gente tenha dito. E que eu realmente valorizo muito o trabalho que vocês, como eu falei, chama muita atenção a página, chama muita atenção como vocês colocam. É muito didático, até eu que não sei o que está acontecendo exatamente. É legal, você se atrai pela página, atrai pela comunicação e marketing de vocês. Parabéns por toda a estrutura que vocês dão para os atletas e também a visibilidade para a modalidade. Eu que agradeço, meninas, pelo espaço. Sempre que vocês precisarem de alguma explicação, alguma coisa, a gente está sempre aí todos ao ouvido. Independente do horário do dia, se vocês quiserem chamar, a gente consegue marcar de conversar mais, se vocês tiverem mais alguma dúvida. E é isso, vocês não falaram nada de errado, não. Foi tudo bem tranquilo, vocês estão bem inteirados até do assunto. Vocês só me deram uma bait aí, vocês não sabiam nada. Mas é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, tamo junto sempre. Então tá, Muito obrigada. obrigada, até a Marcos. próxima. Até uma próxima. Obrigado a Tchau. vocês.